Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí firmes e fortes para mais uma aula de filosofia. E hoje a gente vai falar de um filósofo, sim, um pensador bastante culto, de família influente, rico, e ele deixou um legado bastante importante para a humanidade de maneira geral, tá joia? Hoje nós vamos falar de Lúcio Méstrio Plutarco, mais conhecido como Plutarco. Ele é do século I e II depois de Cristo, ou seja, ele já faz parte da era cristã. Ele já está contado pós-Cristo, depois de Cristo. E o que nós podemos falar dele? Onde ele morava, que era Queromeia, Cremeia, sei lá, né, como que seria o nome grego mesmo, a cidade dele já pertencia ao Império Romano, né? Roma já havia dominado aquilo tudo, já era uma colônia do Império Romano. Então, assim, a gente sabe que o Império Romano foi conquistando, e as religiões foram misturando, as filosofias foram misturando. Então, assim, o pensamento de Plutarco também recebeu essas influências. Então, o Plutarco teve influência dos peripatéticos. Quem eram os peripatéticos e por que esse nome? Peripatéticos eram os discípulos de Aristóteles. Eles são chamados de peripatéticos porque eles filosofavam andando, né? Eles andavam, que tem a ver com esse nome peripatético. Peripatético é aquele que anda muito. Então, eles não ficavam no lugar parado, aprendendo no lugar, eles ficavam andando. Então, por isso, peripatéticos. Teve influência do estoicismo, nós já vimos a corrente estoica, e também do platonismo, né? Platão, grande filósofo Platão. Então, o Plutarco ele teve essas influências, né? Peripatéticos, estoicismo e platonismo. E em cima dessas ideias, dessas filosofias, ele acrescentou a ideia de Deus, porque, né, Platão estava bem forte naquela época, o neoplatonismo. Então, e o cristianismo também já estava ali, né, aflorando, então a gente não sabe muito bem, mas a ideia de Deus também é bastante presente no pensamento de Plutarco. Plutarco é o filósofo que nós vamos ver. Então, a filosofia dele tem temas morais. Ela traz temas morais bastante interessantes e bastante práticos para o nosso dia a dia hoje. Tá joia? Então, eu escrevi até aqui, eu coloquei 2 pontos que a gente pode refletir, eu escrevi aqui no meu caderninho. Dentro da filosofia moral, ele tem um ponto que ele vai o quê? Distinguir quem são os amigos e quem são os bajuladores. Tem uma obra dele, você quer saber quem quer ser seu amigo e quem está só te bajulando? Leia a obra de Plutarco. Amigos e bajuladores. Quem são os amigos? Quem são os bajuladores? E uma outra obra, né? E vale agora, a gente está vivendo tempo de eleição, tempo de política. É bem interessante que a gente preste atenção nisso também. Ele vai dizer assim, como lidar com os inimigos. É uma outra obra dele. Como lidar com os inimigos. E isso, né, quando eu estava lendo, quando eu estava estudando, preparando essas aulas, eu vi que isso é bem assim, cabe bem na vida da gente. É uma filosofia que é super atual, que vale para a vida da gente. Não é só uma teoria, mas é uma vida que vale, né, para a gente. Não só esquecendo que além dele tratar dessa moral toda, o Plutarco, ele foi historiador, ele foi ensaísta, biógrafo e filósofo. Olha para você ver, ele trazia tudo isso aí, emaranhado de coisas do pensamento dele. E antes de eu encerrar esse vídeo, eu quero dizer o seguinte: ele fez uma obra que vale para a história, uma obra chamada Biografias Paralelas. Ele pegava 2 pessoas, uma do Império Romano, uma da Grécia, e fez a biografia dessas pessoas
e procurou pontos comuns ali de pessoas que fizeram grandes feitos para a humanidade. Então ele tem uma obra assim que ele compara várias pessoas, várias pessoas. Pega outra, uma do Império Grego, outra do Império Romano. Então ele tem esse mérito aí, e ele é bastante estudado pelos historiadores, para quem quer estudar a Grécia Antiga, para quem quer estudar a Roma Antiga. Então vale a pena pegar a obra de Plutarco. Mas voltando para a filosofia moral dele, para eu poder concluir. Eu até anotei aqui, quando ele vai falar dos inimigos, né? A filosofia moral dele vai falar dos amigos e dos inimigos, mas principalmente dos inimigos. Como que eu vou lidar com os inimigos? Então, ele vai dizer o seguinte, a frase dele está até escrita aqui. A inveja dos inimigos é o contrapeso da nossa negligência. Então, ter inimigo, para ele, é uma coisa boa. Você ter inimigo é uma coisa boa, porque vai ser o contrapeso da sua negligência. Você vai deixar de ser negligente, vai melhorar a sua vida, porque você tem um inimigo. Nem que seja para mostrar para ele que você é melhor do que ele, entendeu? E ele vai dizer o seguinte, se você tem inimigo, seja grato. Né? Ter inimigo é uma coisa boa. É bom para ele, a gente ter inimigo é positivo, né? Agora, ele fala, a gente tem que se vingar dos inimigos. Isso mesmo, se vingar. Agora, como que é a vingança de acordo com Plutarco? O Plutarco vai dizer o seguinte, a nossa maior vingança contra os nossos inimigos é o nosso aperfeiçoamento moral. Então você tem que se aperfeiçoar moralmente. E dessa forma você estará fazendo vingança aos seus inimigos. E o que é esse aperfeiçoamento moral? Gente, aí que entra o cerne da questão. Aí que entra o importante dessa obra, desse recorte do pensamento dele. Ele vai falar o seguinte... A gente aperfeiçoa a nossa moral, né? A gente aperfeiçoa o nosso eu, a nossa conduta, quando eu aceito de bom coração o sucesso do meu inimigo, que ele é melhor do que eu em muitos aspectos. Não é que a pessoa é melhor que a outra. É o seguinte, todos nós somos bons em uma coisa e ruins em outra. Melhor numa coisa e pior na outra. Então, assim, tem coisas que o meu inimigo, ele vai ter sucesso, ele vai ser melhor do que eu. E eu tenho que me preparar para reconhecer o sucesso do meu inimigo. E também, quando eu me preparo para reconhecer o sucesso do meu inimigo, eu também me preparo para reconhecer o sucesso do meu amigo. Sabe aquelas pessoas que você tem amizade com elas, mas tudo que você faz é ruim? Ou ela tem inveja de você? Você tem aquele amigo que tem inveja de você? Porque o inimigo, né? Às vezes a gente fala que o inimigo tem inveja, às vezes tem mesmo, às vezes a gente tem inveja do outro. Não acontece isso? E o Plutarco vem falar isso, gente. Olha, uma coisa mais atual que essa, a inimizade, ter inimigo, ter amigo, como lidar com isso e eu me aperfeiçoar moralmente. Então, que você possa, vou até ver que você possa entender isso. Caiu aqui nosso, mas eu não vou editar, para vocês verem como é que a gente, né, passa por isso. Tem aqui, ó, fui pegar o caderno para ver a filosofia dele, né? E aqui, ó, tem um filme pra gente poder assistir. Chamado O Último Samurai. Assista O Último Samurai. O Último Samurai. Tá joia? Aí você vai entender, vai ilustrar o que nós falamos de hoje, o pensamento de Plutarco, tá? Como tratar os inimigos, como se aperfeiçoar moralmente, como aceitar o sucesso, as vitórias, os desejos dos meus inimigos. E também como aceitar que o outro também pode crescer, não somente, né? Não somente a gente pode crescer, mas a outra pessoa também pode. Então, leia o material, esteja atento, né? Bom dia, boa tarde e boa noite.